Sim. Poxa, Poxa, eu tô de tênis. Vou mostrar para vocês. Erika tá sem tênis. Erika tem que colocar tênis também. E Érica. Tá. Oi? Érica Rosa. É, tá na sala, tem que colocar também. Eu vou sofrer junto só. Então, só que Érica Rosa tem outra função na sala de aula, né? Oxe, bastante. Não, sim, ela tem outra função, não de fazer a aula. Ela participa de outra maneira, né? Obrigado, Amanda. Por isso que eu gosto de tu, Amanda. Tá vendo? Eu ia rir muito, se tia Erika tivesse de tênis. Mas eu ia rir muito, muito, só para quebrar tuas pernas. Ah, eu ia rir demais. Mas tá beleza. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá, aquela situação da câmera ativada, gente. Vamos lá, quem quiser, quem puder, agradeço bastante. Boa, Nicolas, valeu o Liguei, susto. professor. Só avisar que vai ligar um susto menor. Beleza? Vou ligar a câmera, dá um susto menor, porque vai que eu tenho um cardiopata aí de Só sou eu? Quanto só? Nós três. Eu, você e a Érica. Aqui a Érica só vai estar no apoio. Cadê o Eita, aqui tá. pessoal? Agora Começaram a ter que ligar a sim, câmera. dona Amanda. Amanda? Gostei, gostei. Eu deixo, Eduardo. Sou um cara legal, às vezes. Bem às vezes, mas muito às vezes mesmo. Quer ligar a câmera agora, hein? Sim, senhora. Entendi. Você para ativar a câmera agora? Sim. E é. Ui! Obrigado por avisar. Cara. Ô, bicho chato. Eita, cara de coragem, meu Deus do céu. Lembra, foi feito eu. Eu fecho tudo aqui e acendo a luz. Bia, quanto tempo, dona Bia? Bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês estão lindo aqui para mim, cadê? Foi Bianca, professor. Eu posso ligar a câmera, mas eu não vou fazer o exercício por aqui, cara. Não, gente, cadê a câmera de vocês? Relaxa, você pegou o material, Bianca? Pega o material que dá para você fazer o exercício. Vai por mim. Vai por mim. Dá para fazer. Grande Pedro, suave, hein? Acredite em mim. Dá para fazer. Vai ser algo bem simples, algo prático, até quando não se tem espaço dá para fazer essa atividade. Certo? Seria bom com um pouco mais de espaço. Tipo assim, o espaço de Bia tá top, de Nicolas também, de Pedro que eu vi rapidamente, até o de Emily, quando ela resolve ligar a câmera, dá para perceber que tem um espaço bom. Oh, bom dia, sono. Como é que estamos? Eita. Pegou o material? Que Top, matéria? topzera. Aí, Eduardo, beleza? Não. Não tô ouvindo não, mas tá beleza. E aí, gente, bora para agilizar a aula, para fazer essa atividade legal? Vamos lá? Vamos deixar, gente, não é ligar a câmera e desligar não, ó. É ligar a câmera e deixar ativada, tá certo? Até acabar a aula, tá bom? Eu acho que tem que ser necessário falar isso, né, tia Érica? Eu acho que liguei a câmera. Tá feito comercial da gente que apaga assim. Ah, Por favor. Tá passando a hora e vocês estão oi, ainda tia. trabalhando. Érica, Gabriel, Thaleson, Manu, Alice Souza. Abram aí, por favor, pessoal. Pronto, vamos embora. O material que você pegou, Amanda, é aquele material, ele está falando daquele material que você pegou já, entendeu? O Não, material é uma caneta, um lápis e uma borracha, né? não. E Isso. uma.
Não seria o lápis, não, mas beleza. Se não tiver alguma coisa, seria. Primeiro material que eu pedi foi caneta, borracha, um pé de sandália e um pé de meia. Ó, quem tiver esse, eu vou trabalhar com esses. É mesmo. Quem não tiver, vai fazendo associação. Ah, mas eu não tenho meia. Botei meia, eu botei uma geladeira. Ótimo. Então, no lugar da meia, quando fala meia, você corre para a geladeira. Tá entendendo? Professor, é um pá ou só um pé que tem que fazer? Tanto faz, amor. Eu preciso só de um pé. Mas se você quiser botar um pé em cima um do outro, não tem problema. Você não vai se conformando com ele. Tá certo? Grande Felipe. Bom dia, meu querido. Se tu puder fechar a cortina atrás de tu, negão, ajuda bastante. Mas o vento bate. Aí tu fecha a cortina, a janela. Infelizmente vai ficar no calor desse centavo. Pronto, olha, topzera. Perfeito. Ó, vamos, galera, vamos ligar aí a câmera. Olha a hora. Tô esperando tu, Eduardo. Beleza, tu trocou e a câmera tá desativada. Não fez muita coisa. Sabrina, quanto tempo, amores? Melhorou bastante. Tá bem, feia? Tudo certinho contigo? Tarcísio, Alice, Gabriel. Vamos, Eduardo. Eu entendi essa parte, só não entendi porque você não ligou a câmera. É. Não é começa que eu ligo, não. Eu preciso ver vocês para começar. É o contrário. Não chove para cima, não. Só chove para baixo. Verdade. Entendeu? Vamos, povo. Bora aí, bora, coragem. Bora, Eduardo. Vamos, mais alguém. Bora, Cadê rapaz. Pedrão? O Pedrão botou, cadê Pedro Henrique? Botou aí e apagou. Bora, gente. Você que está assistindo tem câmera aqui na aula, participou da outra aula. Everton tem câmera, também participou. Né? Quem tem mais? Gabriel, eu sei que tem. Bora, galera. Agiliza, vocês tiveram 10 minutos para agilizar isso. Tá demorando a abrir, porque já faz tempo já. Ainda falar, é novato novo para ativar a câmera, né? Tem que pedir pelo nome, né? Sabia não, novato velho. Caso de Rafael, Gabriel, Alice. Não. Bora. Bora. Gente, eu vou mostrar aqui, tá certo? Deixa eu fazer aqui. Como é que vai ser a brincadeira. Tá faltando contigo nessa aula hoje. Topzera. Vê só. Tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Tá certo? Beleza? Então, a gente vai ficar em pé, temporariamente, um pouquinho em pé agora. Tá certo? E vai pegar com a mão direita a caneta e com a mão esquerda a borracha. Ok? Compreendeu? Mão direita, caneta. Mão esquerda, borracha. Certo? Vamos lá? Eu tá entrando agora. A minha caneta e a minha borracha. Estou parado. Vou dar um passo para frente. Se eu tiver espaço, um passo maior. Se eu não tiver espaço, um passo pequeno. Ok? Eu tenho espaço. Beleza? Dei um passo maior. Vim aqui de lado, coloco a caneta do lado do meu pé. Voltei, vou para o lado esquerdo, coloco a borracha no meu pé. Voltei e dou um passo para trás. Beleza? Agora, sandália, mão direita, meia, mão esquerda. Fizeram um passo para trás grande ou pequeno, depende do seu espaço. E a mesma coisa, passo do lado, passo do outro e volto para o meio. Só uma pergunta. Para quê? Repete a pergunta.
isso? O que é isso? Ah, É uma você já brincadeira. fez, meu amor? Que super. Já fez isso que eu pedi? Sim. Já fez, Emily? Não. E aí, todo mundo fez o que eu pedi? Emily, eu vou explicar quando você fizer. Você já fez isso daí? Já botou no local? Bota no local e a gente vai fazer a atividade. É para fazer a atividade. Bora, agiliza? Vale ponto. Gabriel já botou isso daí. Sempre vai valer ponto. Tudo que eu faço vale ponto. Mas você não é obrigado a fazer não, tá certo, meu amor? Você faz se você quiser. Ninguém obriga ninguém aqui, não. Repetir os locais. Sabrina, cadê tu, Sabrina? Que eu não tô te vendo. Ativa a câmera. Pronto, Sabrina. Ficou em pé. Com a mão direita tu pega a caneta. Com a mão esquerda tu pega a borracha. Tu vai dar um passo para frente, já que tu tem espaço, dá um passo um pouquinho maior. Para frente. Pronto. Vai, dá um passo agora lateral, afasta a perna com a perna direita, pro lado um pouquinho, e coloca a caneta no chão, do lado do pé. Isso. Volta, junta o pezinho, e agora dá um passo lateral, no lado esquerdo, e coloca a borracha do lado do pé esquerdo. Isso. Junta de novo as perninhas e dá um passo para trás. Pronto, beleza. Agora vai pegar a sandália com a mão direita e a meia com a mão esquerda. E vai dar um passo para trás um pouquinho. Um passo pequeno para trás. Pronto. E o mesmo esquema. Solta a sandália do lado direito e depois vai soltar a meia do lado esquerdo. E vai voltar por centro. Dá um passo para frente agora. Isso, vai ficar no centro. Entre os objetos. No centro mesmo. Vai fazer uma diagonal e centro. Beleza? Tranquilo, sabe? Tá tranquilo? Tá suave. Vamos embora. Vamos lá? Cadê tu, Eduardo? Cadê tu, Everton? Gente, por favor, vocês podem ligar a câmera, por gentileza? O professor... Só estou vendo o teu topete, Everton. Nas horas vagas. Vini, para vocês fazerem atividade, vocês estão se recusando, gente. Melhorou 99%, Everton. Vamos lá, gente. Começa a atividade, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que começa a atividade. Começa a atividade no saltito. Lembra saltito? Assim, ó. A gente vai estar no meio. Estou no meio. E vou ficar aqui, ó. Toda vez que eu estiver no meio, eu vou ficar aqui, ó. Só isso. Tá certo? Beleza? E tio vai mostrar como é que faz. Exemplo, tio falar caneta, vou em caneta, toco e volto pro meio. Só isso. Borracha. Beleza? Sandália e caneta. Voltei. Tranquilo? Tranquilidade, não é simples. Tio vai dar o comando, vocês vão fazer. Lembrando que a gente vai começar do fácil para o difícil. Sempre que tocar no material que te pedir, volta para o meio. Se o material lá atrás, toco atrás e volto para o meio. Ok? Ok. Beleza. Vamos lá, todo mundo? Tranquilo? Começando, todo mundo. Saltito, vai, carnaval. Bora, Everton. Bora, Everton. Acorda, Jesus. Bora, 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 Everton. Começa a saltar. Tira o pé do chão mais um pouquinho, carnaval. Tu gosta? Beleza? Para aquecimento. Vamos lá. Isso. Boa.
Oh, isso, uou, vai, da jovem, eu tô ligado na tua. Preparou? Meia. Toca na meia. Boa. Ótimo. Caneta. Foi? Borracha. Caneta, borracha. Beleza? E boa, maravilha. Vamos lá. Sandália, caneta e borracha. Lembrando que é na hora que te falar, tá beleza? Caneta, meia, sandália, caneta. Caneta, meia, sandália, caneta. Oxi, cadê? Bora aí. Bota pra mim, Fiquei irmão. confuso. Qual é a ordem mesmo? Fiquei confuso com a ordem. Verdade, isso é aquecimento, tá bom? Vamos começar a brincadeira valendo agora? Vamos lá. Vai. Rápido. Tocou, voltou. Tocou, voltou. Rápido. Beleza? Boa, Amanda. Tô gostando. Boa, Sabrina. Nota 10. Boa, Bia. Boa, Bia. Vamos lá. Vamos lá, Felipe. Esquentou. Preparou. Meia. Caneta. Meia. Sandália. Foi? Beleza. Vamos complexar. Vamos lá. Meia e sandália. Caneta, borracha. Bora, Everton. Se movimenta, cara. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Meia, borracha, sandália. Bora, Everton. Meia, borracha, sandália. Vamos, Everton. Meia, sandália. Meia, borracha, sandália. Desculpe. Isso. Foi? Top. Beleza. Todo mundo. Agora vamos botar mais um implementozinho, tá bom? Não, agora não. Vamos fazer a última. Vai parar para beber uma aguinha, tá certo? Jogo rápido. A última. Preparou? Parou não, né, não? Oxi. Parou não, filho. Bora, Nicolas. Bora, meu filho. Vou entregar a régua pro meu irmão. Ah, tá beleza. Vai botar pro Vinícius agora. Tá, ok. Vamos lá. Preparou? 1, 2, 3. Vai. Meia. Caneta. Borracha, sandália. Foi. Oxi, meu irmão Everton, esse novato velho tá muito lento. É a internet, né? É a internet, tô ligado. Vamos lá, beleza? Sandália, meia, caneta e borracha. Sandália, meia, caneta e borracha. Vai. Borracha, caneta, meia e sandália. Borracha. Foi? Parou? 1 minutinho. Bebe água, pouca água agora. Bebe um pouco de água. Respira fundo, que vai ter a última parte. Tá beleza? Tá ok? Bebe água. Eu vou beber a minha. Vamos ativando as câmeras, vamos.
Rodada final da gente, vamos todo mundo. Vamos, bora, gente, cadê? Pedi pra beber pouca água, não era caixa d'água de água, não, menino. Felipe, top, viu? Tô gostando, Felipe. Sabrina e Amanda, meus orgulhos, viu? Tô adorando a participação de vocês dois, realmente. Bia sempre participou da minha aula, mas vocês duas estou muito feliz mesmo, estou muito feliz mesmo. Sabrina, Amanda, muito... Meu Deus do céu! É isso mesmo? Bianca está de fardamento? Não acredito. Ela botou um fardamento. Que emoção. Aí, novato velho. Agora sim, postura, boy. Boa, Amanda. Topzera, nega. E aí, beleza? Agora vamos colocar mais um implemento, tá certo? Mais Eu uma já estava de farda, meu filho. Oi? Já estava de farda antes? Salva, só tava com um casaco, que tava frio aqui. Agora não tá. Ah, tá, desculpa, eu vi o casaco, aí não vi a farda, desculpa, viu? Desculpa, viu, madame? Vamos lá? Preparou todo mundo? O implemento agora será diferenciado, tá beleza? São 2 implementos, tá? Primeiro implemento, polichinelo. Oi? Isso. Vocês vão ficar saltitando do mesmo jeito, no mesmo lugar, e te vai pedir para fazer 5 polichinelos. Só 5. Só 5. Tá vendo? Até que a Erika quer só 5. Só 5. Beleza. Certo? Segundo implemento. Mesmo esquema. Quando o tio pedir para fazer, vai parar de dar o saltito, 5 polichinelos, ou 5 agachamentos. Como assim, tio, 5 agachamentos? É assim, ó. Simples. Deixa eu... Tá no saltito. Parou. 5 polichinelos. Vai fazer o polichinelo ou 5 agachamentos. O máximo que der. 5, voltou pro saltito. Beleza? Beleza? Beleza. Pronto. E ainda tá valendo os outros, viu? Preparou? Saltito, vai! Saltitou, saltitou, saltitou. Bora, Everton. Oxi, tem enrolado? Bora, saltito, saltito, saltito. Vamos aquecer. 5 para o chinelo. Vai, todo mundo. 5. 1, 2, 3. 5 para o chinelo, Everton. Parou os 5, saltito. Acabou os 5, saltito. Vai. Boa. Saltitou, beleza? Vamos lá. Sandália. Muito bem, Amanda. Passou no seu limite. Caneta borracha. Me dá régua, por favor. Eu vou Vinícius. Foi lá. Boa. Preparou? Meia borracha. Como? Sandália, caneta, agachamento. Sandália, caneta e agachamento. 5 agachamentos. 1, 2. Bianca, que coragem, Bianca. Meu Deus. Boa. Voltou pro saltito. Foi. Saltito. Sabrina, minha filha? Demais não. Depois da minha aula, tá bom? Na minha aula não. De preferência não. Foi, saltito. Vamos lá. Meia borracha, 5 polichinelo. Foi. Meia borracha, 5 polichinelo. Bora, Everton. Everton, tua internet é boa, que eu tô ligado, Everton. Fica de boa. Aí ele travou, ficar assim parado. Travou, professor. Manda um abraço para Tacão, viu? Depois eu vou falar até com ele.
Preparou? Vamos embora? Simbora? 1, 2, 3. Caneta, borracha, meia. Boa, beleza. Sandália, agachamento, meia. Sandália, agachamento, meia. Acabou os 5, agachamento vai para meia. Boa, Bia, boa, Bia. Top. Beleza? Tá acabando essa alegria de vocês. Só faltam mais duas sériezinhas, tá certo? Beleza? Tá acabando essa alegria. Vê como tô animado. Preparou? Ô, Bianca, é irmãozinho ou irmãozinha? É minha irmã que insiste. Se ela quiser brincar, boa, faz pra ela o circuitozinho aí do lado, ela briga com você. Sem estresse aí. Ela vai. Tá? Vamos lá, preparou? 1, 2, 3. Borracha, 5 polichinelo, caneta. Meia e caneta, meia caneta, meia caneta. Agachamento, borracha e sandália. Agachamento, borracha e sandália. Não é pra quicar, não. E são 5, tá, Everton? 5, 3 não, Everton, 5. Eu sei que você sabe contar. E você é meu garoto. Você é o desenrolado. Simbora, preparou? O final, viu? O grande final. Vamos lá? Bora, chinelo. Caneta. Lápis. Oh, borracha, desculpa. Sandália. Meia. Agachamento. Polichinelo. Eita, Bia. Parou, bebe água, relaxa um pouquinho. Vai. Vamos parar por agora, vamos relaxar um pouquinho. Obrigado, tia. Aplausos para esses guerreiros. Verdade. Merece ponto esse povo, merece ponto. Merece, merece. Eu não sou nem enfermeiro, mas vou mandar dar ponto nesse menino. Bebe água, bebe água. Olha a situação de Sabrina. Sabrina, tu tá bem? Ok. Coitada. Valeu, Amanda. Amanda foi massa. Professor, o microfone do senhor tá Tá ativado, não. o seu microfone. Você não tá ouvindo. Oi, novato. É porque o senhor falou, estava desativado o seu microfone. Ah, tá certo. Não, eu também tô feliz por Amanda, por Sabrina estar participando da aula, top. Né? Gostei pra caramba. Beleza? Everton também, né? Everton resolveu aparecer, fico feliz. Né? Com mais aparições, viu, novato velho? Porque novato velho, que ele só chegou numa semana, tia Érica, e ele veio dizer pra mim que era novato, vê? Que cabra. Não sabia ele que o pai dele é meu coordenador. Ui, Everton. Aí ele se quebrou e disse, até pai é meu coordenador, tá ligado? Ele, eita, meu Deus do céu. Aí ele disse, não, tranquilo, professor. Tranquilo. Parabéns. Cara, tem problema não, já tinha liberado a farda, era só ter comentado com a gente. Pode conversar com a gente, que a gente tá aqui aberto, tá certo, cara? Pessoal, vê só. Quem puder ativar a câmera para continuar esse bate-papo da gente, olho no olho, é jogo rápido. Vai, Everton, não tá fazendo nada mesmo, mas demora, ativa essa câmera.
Aí, mamão. Aí. E aí, gente, vê só. É uma atividade que a gente fez, é uma brincadeira. Não deixa de ser uma brincadeira. Oxi. Não deixa de ser uma brincadeira. Deixa eu fazer assim que é melhor. Pronto, eu sinto melhor e vocês ficam me vendo. Não deixa de ser uma brincadeira, uma diversão. Ah, professor, não foi muito diversão, não. Beleza, eu entendi. Mas, pô, dá para vocês fazerem isso tranquilo com os pais de vocês, pô. Tá ligado? Com os irmãos de vocês. Vitor, pô, bota tacão para fazer. Bota Edgar para fazer, negão. Tira onda com eles, pô. Faz o desafio. Quem consegue fazer isso mais rápido, beleza? Dá para fazer isso com outros implementos, com mais material, com menos material, com outros tipos de exercício, tá certo? Como eu sei que a gente está todo mundo sedentário, né? Vou colocar todo mundo no geral, que por mais que eu esteja praticando minhas caminhadas, alguma coisa, não é o mesmo ritmo, nem o mesmo nível que eu estava antes, então caiu um pouquinho de rendimento. Então, todo mundo está parado, pô. E a maneira de ativar em casa é com uma brincadeira dessa, que vocês conseguem fazer, ativar a circulação de vocês, né? Trabalhe um pouco da resistência cardiovascular, respiratória, tudo vai melhorando aos poucos. É uma maneira de você começar uma nova rotina de exercício, tá entendendo? Então vocês podem começar através da brincadeira, como a Bianca, que tem a irmãzinha dela, que é bem tranquila, a menina legal, que tá aí, né? Que não aperreia a irmã de Bianca. Então Bianca pode pegar e gastar a energia dela todo dia para ela dormir mais cedo, Bianca. Faz brincadeira. Chama pai, chama mãe, chama avô, chama avó. Aí chama avô, chama avó. Aí eu vou dizer para tu que a Érica, minha avó, tem 91 anos, sabe? Ela não pode se abaixar para tocar nas coisas, porque se ela se abaixar, ela fica. Por conta da coluna da véia. Sim, chamo de véia com todo respeito, amor e carinho, tá certo, gente? Não é falta de respeito com a idosa. Então, minha velhinha, sabe o que eu fiz? Eu coloquei, sabe, Érica? As coisas para ela tocar na mesa. Então eu fazia assim, vó, caneta. Ela ia na caneta andando, tocava na caneta e voltava no meio. Vó, borracha, né? Na borracha na mesa e tocava. Já meus irmãos, já botei para tocar no chão mesmo. Para ele se quebrar. Tudo novo, quebra a coluna aí, boy. Tá entendendo? Minha sobrinha de 7 anos faz comigo essa brincadeira também. Então dá para chamar a família todinha que convive comigo na mesma casa e tirar um pouco dessa coisa chata que é a pandemia que está aí. Essa monotonia, essa coisa, meu Deus do céu, que irrita. Porque todo mundo, tô ligado, que já zerou Cartoon Network, Nickelodeon, né? Todo mundo já zerou Netflix, Amazon. Então, irmão, já não aguenta mais Lucas Neto. Lucas Neto, eu também acho. Lucas Neto. Mas todo mundo já assistiu todos os vídeos de YouTube, de brincadeira, de passinho, de tudo. Então, vocês às vezes ficam se repetindo. E até esse pessoal que faz vídeo, ele não está conseguindo fazer mais vídeo. Tá certo? Quem trabalha em casa, beleza. Mas quem trabalha de stand-up, fazendo coisa, está repetindo porque não tem mais show, não tem mais coisa. Então, vocês ficam, poxa, de novo vou assistir aquele vídeo, aquele joguinho Free Fire, já não aguento mais, né? Então, tudo isso, essas atividades que eu trago, todas elas, é para vocês utilizarem dentro de casa. Com pai, com mãe, com vô, com vó, com irmão, com irmã, com primo. Feito o Eduardo colocou, né, que eu fiquei triste. Ele se preparou todinho, não participou da minha aula. Tá? Ele não está na casa dele. Na casa que ele está, se é pai, se é parente, se é amigo dos pais, não sei, ele pode fazer essa atividade. E algo simples que todo mundo vai se divertir e todo mundo vai estar lá, rindo, brincando. Né? Como a gente teve o prazer de ir com o Hever. Tive o prazer de ver Bia, no final, na hora do último polichinelo, Bia fazia assim. E pronto. Ficar com o coração na mão, pensando que Sabrina estava passando mal, desmaiando ali. Então, essas coisas, é legal, a gente ri, a gente brinca, a gente se diverte. Tá certo? Então, essa é a intenção. Tirar vocês também a fazer uma atividade física, fazer vocês mexerem um pouquinho e sair dessa coisa chata, que é estar na frente de um computador ou de um celular, sem interagir com o pessoal da casa, porque a paciência também está faltando para todo mundo, não é só para vocês. Beleza? Viu quando a gente ativa a câmera, fica melhor a conversa para todo mundo?
Então vamos lá, tá certo? Principalmente na aula de slide, a aula é chata. Eu sei. Eu fiz a faculdade de educação física. Eu estou fazendo outro curso aí com o pai de Ever. É chato, mas é necessário o conteúdo teórico. Então eu tenho que fazer o teórico, botar um vídeo, o prático e botar um vídeo. Então é isso que eu estou fazendo, fazer uma aula mais diferenciada. Agora depende de vocês. Como diz a história, me ajude a eu ajudar vocês. Emily faz, Gabriel fez, perguntou também e não ativou a câmera, infelizmente. Aí faz, vai valer ponto? Já disse a vocês, minha avaliação é contínua, é diária, toda aula minha está valendo ponto. A maneira de vocês participarem mais da minha aula é ativando a câmera. Porque aqui, ó, eu tenho que acreditar em vocês que vocês estão assistindo a minha aula, vocês não estão assim, ó. Entendeu? Vocês estão assistindo a minha aula. Oi, professor, tudo bom? Eu estava no WhatsApp do colégio, viu, professor? No Instagram do colégio, falando com o pessoal do colégio. Eu tenho que acreditar. Eu e a Érica, tio Felipe, tio Marcos está hoje aqui. Gente, minha internet caiu, foi mal. Isso acontece. Isso acontece muito, mais do que a gente imagina, porque hoje está tudo até sobrecarregado. Mas toda aula, todo instante, todo momento de avaliação prática complica, né, gente? Beleza? Tranquilo? Bianca, por que o senhor escolheu a educação física se é chato? Para mim não é não. E uma vez me perguntaram, tu acredita? Professor, para que eu tenho que saber dessas coisas de educação física? Na minha vida, o que é que eu vou usar? Aí eu disse para esse aluno, você, eu não sei, eu uso para dar minhas aulas. Então, pronto, Choquito. Amigo meu e amigo do pai de Evelyn, Tacão. Choquito. Hoje, eu sou treinador de futsal. Tenho uma escolinha de futsal por conta desse safado, desse Choquito. Eu chamo de safado porque ele é meu amigo. Que foi professor de vocês. Ele me incentivou na faculdade, que foi meu professor da graduação e agora da pós. Ele me incentivou a isso. Não é uma área que eu queria. Eu não queria futsal, porque eu não fui nem atleta de futsal. Mas ele me ensinou de um jeito, mostrou de um jeito futsal, de uma maneira, que eu me apaixonei. E hoje, é o que eu vivo, mais é de futsal do que educação física escolar. Estão entendendo? É algo bom para mim. Mas eu não tinha nem essa visão, não tinha nem pensamento. Mas Choquito mudou meu pensamento e ele nem sabe. Quer dizer, ele já sabe que eu já conversei com ele pessoalmente, sabe, né? Eu só estou aqui me safado por conta de tudo. Tá certo? Aí ele, pô, você disse, e a gente, né, ele me chama de um apelido. Um que me chama por esse apelido é ele, onde ele me vê, ele me chama por esse apelido. Que eu não vou dizer para vocês, que eu sei que o bullying é forte. Eu não estou afim de sofrer bullying hoje, tá bom? Cheiro para vocês, fiquem com Deus. Obrigado aí quem participou da aula. Espero que quem desligou a câmera e não participou da aula com a câmera ativada tenha feito os exercícios. Que a melhoria física é para vocês também. Que é, brigadão por tudo. Marcão, valeu, chefe. Beijo no coração. Tchau, professor. Tchau, galera.